Duas irmãs gêmeas eram obrigadas a carregar um tronco pesado tomado por cupins. Foi uma das cenas mais aterrorizantes que já presenciei em todos esses anos dirigindo caminhão. Mas a decisão que tomei naquele dia, dessa eu nunca me arrependi. Se você gosta dessas histórias, se inscreve no nosso canal. E não se esquece de comentar de qual cidade você me assiste. O sol de meio-dia batia no para-brisa como se quisesse derreter o vidro. Eu seguia pela BR-153, entre Porangatu e Uruaçu, no interior de Goiás, com a cabine cheia de silêncio e o rádio desligado. Preferia assim. O silêncio me fazia companhia melhor que qualquer música ou conversa vazia. Fazia 3 anos que eu vivia nessa rota. 3 anos desde que enterrei minha mãe e percebi que não tinha mais nada me prendendo em lugar nenhum. A casa onde cresci foi vendida para pagar dívidas. Os poucos amigos que tive sumiram quando o dinheiro acabou. Sobrou só eu, o caminhão e a estrada. A estrada não cobra nada, não pergunta por que você está ali, não julga, só recebe. O cheiro de diesel misturado com poeira entrava pelas frestas da janela. Lá fora, o cerrado se estendia seco e dourado, com árvores retorcidas e o capim queimado pelo sol. O calor era daqueles que faz a pele grudar na camisa, que deixa a boca seca mesmo depois de beber água. Eu tinha 47 anos, mas me sentia mais velho. O corpo doía nos lugares errados. Os joelhos reclamavam toda vez que eu descia da boleia. As costas latejavam quando eu dormia torto na cabine. E o coração... Bem, o coração já não sentia muita coisa fazia tempo. Minha mãe costumava dizer que eu era sensível demais para esse mundo, que eu chorava fácil quando via injustiça, quando via bicho sofrendo, quando via gente passando necessidade. Mas a vida tratou de endurecer isso em mim. Cansei de ajudar e ver que nada mudava. Cansei de me importar e levar rasteira. Então parei. Virei só mais um caminhoneiro. Pegava a carga, entregava, recebia e seguia. Sem envolvimento, sem olhar muito para os lados, sem parar para ouvir histórias. O motor roncava constante, quase hipnotizante. O ponteiro do velocímetro oscilava entre 80 e 90. Eu conhecia cada curva daquela estrada, cada buraco, cada lombada. Eram quilômetros e mais quilômetros de asfalto rachado, com aquelas faixas brancas desbotadas pelo tempo. Passei por um vilarejo pequeno, daqueles que mal aparecem no mapa. Umas 10 casas, um mercadinho e uma igrejinha branca com a pintura descascada. Uma mulher varria a calçada, um cachorro dormia na sombra. A vida seguia devagar, como se o tempo tivesse esquecido daquele lugar. Segui em frente, o sol continuava impiedoso. As cigarras cantavam alto, um zumbido constante que parecia sair da própria terra. De vez em quando, um carro passava na direção contrária, levantando poeira. Eu acenava por educação, mas sem esperar resposta. Minha carga era simples. Materiais de construção para uma obra em Araguaína, no Tocantins. Nada pesado, nada urgente. Só mais uma entrega. Mais um dia. Mais uma semana na estrada. Pensei em parar num posto dali a uns 40 quilômetros, tomar um café, esticar as pernas, talvez comer um pão de queijo. A rotina era sempre a mesma. Eu sabia exatamente onde cada coisa ia acontecer antes mesmo de acontecer. Mas naquele dia, algo ia mudar. Eu só não sabia ainda. O corpo estava cansado, mas a mente estava vazia. Era assim que eu gostava, sem pensar muito, sem sentir muito, só seguir. A estrada era boa nisso. Ela te levava para frente mesmo quando você não sabia mais para onde ir. Olhei para o retrovisor e vi meu próprio rosto, barbudo e marcado pelo sol. Os olhos fundos, com aquelas olheiras que não saíam mais. O boné surrado, com o logo desbotado de uma transportadora que nem existia mais. "Quem é você?" murmurei baixinho, quase sem perceber. Não tive resposta. Só o ronco do motor, só o calor,
só a estrada. E então, lá na frente, entre o tremor da miragem e o brilho do asfalto, eu vi algo que fez meu pé hesitar no acelerador. Duas figuras, pequenas, curvadas, carregando algo. Diminuí a velocidade, sem entender direito o que estava vendo. E foi aí que tudo começou. Tem imagens que a gente vê e nunca mais esquece. Ficam gravadas na memória como cicatriz em pele queimada. Você pode tentar apagar, pode tentar fingir que não viu, mas elas voltam. Sempre voltam. E aquilo que eu vi naquele dia, naquela estrada esquecida por Deus, foi uma dessas imagens. Tirei o pé do acelerador devagar, quase sem perceber o que estava fazendo. O caminhão começou a perder velocidade, o motor roncando mais baixo, como se ele também tivesse sentido que algo estava errado ali. Apertei os olhos, tentando enxergar melhor através do calor que fazia o ar tremer. A princípio, pensei que fosse miragem. Você dirige muito tempo debaixo desse sol e a cabeça começa a pregar peças. Já vi poça d'água onde só tinha asfalto seco. Já vi sombras se mexendo onde não tinha nada. Mas aquilo não era miragem. Eram duas meninas. Moças jovens, na verdade, magras demais, queimadas de sol, com a pele escurecida pela poeira e pelo sofrimento. E o mais estranho, o mais perturbador, eram idênticas, gêmeas. Os mesmos rostos marcados, os mesmos corpos curvados, as mesmas expressões de dor. Mas não era só isso que me fez gelar por dentro. Elas carregavam algo nos ombros, um tronco. Um pedaço grande de madeira velha, grossa, pesada. E mesmo de longe, mesmo com o sol ofuscando minha visão, dava para ver que aquele tronco estava podre, oco, cheio de buracos e cheio de cupins. Os insetos se espalhavam pela madeira, subiam pelos braços das meninas, formavam trilhas escuras sobre a pele clara delas. Elas sacudiam os ombros de vez em quando, tentando afastar os bichos, mas era inútil. Os cupins continuavam subindo, mordendo, consumindo. Pisei no freio com mais força. O caminhão chiou e parou no acostamento, levantando uma nuvem de poeira vermelha que tomou conta de tudo por alguns segundos. Desliguei o motor. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Só o canto das cigarras. Só o zumbido distante dos insetos. Só o som da minha própria respiração, que tinha ficado pesada sem eu perceber. Abri a porta e desci. O calor me atingiu como uma pancada. O chão estava quente, queimando através da sola das botas. O ar tinha aquele cheiro de terra seca, de mato queimado, de coisa que foi deixada para morrer ao sol. E foi aí que eu ouvi um gemido baixo, contínuo, desesperado. As duas meninas estavam a uns 50 metros de distância, caminhando devagar, cambaleando sob o peso do tronco. Uma na frente, outra atrás, segurando aquela madeira maldita como se fosse uma cruz. Os joelhos delas tremiam a cada passo, as pernas finas, arranhadas, manchadas de sangue seco e picadas de inseto, os pés descalços, inchados, sangrando, as saias rasgadas, sujas, grudadas no corpo pelo suor. Elas não olhavam para frente, olhavam só para o chão, como se tivessem desistido de ver onde estavam indo. E então, eu vi o homem. Ele caminhava ao lado delas, uns 3 metros de distância, com as mãos nos bolsos e um chapéu de palha protegendo o rosto do sol. Tranquilo, sereno. Como se estivesse dando um passeio no parque. Tinha uns 50 e poucos anos, barriga saliente, camisa aberta mostrando o peito peludo e suado. Nas mãos, um chicote enrolado. De vez em quando, ele o estalava no ar, produzindo um som seco que fazia as meninas se encolherem. "Anda!" ele gritou, a voz rouca e cruel. "Para de reclamar e anda!" Uma das meninas tropeçou. O tronco balançou, quase caindo. Ela soltou um grito sufocado, apertando os dentes, tentando segurar o peso. A irmã fez força, tentando equilibrar, mas também estava no limite. O homem deu um passo na direção delas e estralou o chicote de novo, dessa vez mais perto. "Não quero ver choramingo. Vocês devem."
Vão pagar carregando até eu cansar de ver. Meu corpo ficou rígido, as mãos fecharam em punhos sem eu mandar. O coração começou a bater mais rápido, mais forte, martelando no peito como se quisesse sair. Eu conhecia aquele tipo de homem. Já tinha visto vários iguais nas estradas. Gente que acha que pode fazer o que quiser com quem é mais fraco. Gente que usa o poder, o medo, a violência para se sentir grande. Gente que precisa ser parada. Comecei a caminhar na direção deles. Minhas botas faziam barulho no chão de terra. O homem me viu de longe e parou, desconfiado. Colocou a mão na testa, protegendo os olhos do sol, tentando me enxergar melhor. As meninas também pararam. O tronco balançou perigosamente. Uma delas olhou para mim e eu vi os olhos dela. Fundos, vazios. Como se já não tivessem mais lágrimas para chorar. Ela devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. O rosto bonito, apesar da sujeira e das marcas de sol. Cabelos pretos, longos, emaranhados, cheios de galhos e folhas secas. Os lábios rachados, sangrando nos cantos. A irmã era exatamente igual. O mesmo rosto, a mesma expressão, a mesma dor. "Ô amigo!" O homem gritou, vindo na minha direção com passos largos. "Isso aqui não é da sua conta, não. Segue seu caminho." Continuei andando. Não respondi. Só olhei para ele firme, sem desviar os olhos. Ele parou a uns 3 metros de distância, o chicote ainda na mão. De perto, dava para ver os olhos vermelhos, a boca torta num sorriso cínico, os dentes amarelados. "Tá surdo, é?" Ele rosnou. "Mandei seguir seu caminho. O que essas meninas fizeram para merecer isso?" Perguntei, a voz saindo mais calma do que eu esperava. Ele deu uma risada curta, sem humor. "Elas devem. Comeram minha comida, dormiram no meu teto, usaram minhas coisas, agora estão pagando. Pagando carregando um tronco cheio de cupim no sol do meio-dia. Pagando do jeito que eu quero. São minhas sobrinhas. Eu faço o que eu quiser com elas." Olhei para as meninas de novo. Elas tinham abaixado o tronco no chão e estavam sentadas na beira da estrada, exaustas, tremendo. Os cupins continuavam subindo pelos braços delas, entrando pelas mangas rasgadas, sumindo dentro das roupas. Uma delas coçava o braço com desespero, tentando tirar os insetos. A pele estava vermelha, inchada, coberta de feridas. A outra simplesmente chorava em silêncio, o corpo sacudindo com os soluços. Senti algo se revirar dentro de mim. Uma raiva antiga, guardada, que eu tinha tentado enterrar fazia anos. A mesma raiva que eu sentia quando via minha mãe sendo humilhada. Quando via ela sendo tratada como se não valesse nada. "Elas não vão carregar mais nada", falei, olhando direto nos olhos dele. O sorriso sumiu do rosto do homem. Ele deu um passo na minha direção, apertando o cabo do chicote. "Como é que é? Você ouviu bem? Acabou?" Ele cuspiu no chão, perto das minhas botas. "Você não manda em nada aqui, caminhoneiro de merda. Volta pro seu caminhão antes que eu te ensine respeito." Meu corpo todo ficou tenso. Os músculos dos braços enrijeceram. A mandíbula travou. Mas eu não me movi. Eu já peguei o celular e gravei tudo. Menti, sabendo que precisava de algo para fazê-lo recuar. Tá tudo gravado. A polícia já deve estar vindo." Ele olhou para o meu bolso, desconfiado. Depois olhou para os lados, como se esperasse ver uma viatura surgindo na estrada. "Você tá blefando. Quer arriscar?" Ficamos ali parados, nos encarando. O sol continuava rachando tudo. O suor escorria pelo meu rosto. O coração martelava no peito. E então, de repente, uma das meninas gritou. Foi um grito agudo, desesperado, que cortou o ar como uma lâmina. Virei a cabeça e vi. A irmã dela tinha desmaiado. Caído no chão, o corpo mole, os olhos revirados. Os cupins cobriam os braços e o pescoço dela, entrando pelos ouvidos, pelo nariz. A outra menina sacudia a irmã, chorando, gritando o nome dela. "Ana, Ana, acorda! Por favor, acorda!" Corri até elas sem pensar.
Caí de joelhos na terra quente, espantei os cupins com as mãos, levantei a cabeça da menina e coloquei no meu colo. Ela estava pálida, os lábios arroxeados, a respiração fraca, quase imperceptível. "Ei, moça, acorda!" Bati de leve no rosto dela. "Fica comigo, abre os olhos!" A irmã segurou minha camisa desesperada. "Ela tem problema no coração. O senhor precisa ajudar, por favor." O pânico subiu pela minha garganta. Olhei para o homem que tinha se aproximado e olhava a cena com indiferença. "Ela vai morrer se a gente não fizer nada!" Gritei. "Você quer matar sua própria sobrinha?" Ele deu de ombros. "Se morrer, é culpa dela. Eu avisei que tinha que aguentar." Algo se partiu dentro de mim naquele momento. Não foi raiva, foi nojo. Nojo profundo de ver que existia gente assim no mundo. Peguei a menina desmaiada no colo. Ela era leve, leve demais, como se não fosse feita de carne e osso, mas de galhos secos e sombra. "Vem comigo", falei para outra menina que ainda chorava. "Agora!" Ela olhou para o tio com medo. Ele deu um passo na nossa direção, erguendo o chicote. "Ninguém vai a lugar nenhum." Foi aí que a buzina do meu caminhão explodiu no ar. O som ecoou pela estrada, alto, longo, estridente, assustou até os pássaros que estavam pousados nas árvores secas. Virei a cabeça e vi. Outro caminhão tinha parado atrás do meu, e outro atrás desse. 3, 4 caminhoneiros descendo das cabines com os celulares nas mãos, filmando tudo. Um deles gritou: "Tá tudo gravado, parceiro. A polícia já foi chamada." O homem do chicote olhou ao redor, percebendo que estava cercado. A prepotência sumiu do rosto dele. O que ficou foi medo. Medo de ser exposto. Medo de ser preso. Medo de perder o controle. Aproveitei a confusão. Carreguei a menina até o caminhão, a outra irmã correndo atrás de mim, tropeçando, mas sem parar. Coloquei a menina desmaiada no banco de trás da cabine. A irmã subiu junto, segurando a mão dela, chorando baixinho. "Ela vai ficar bem", falei, sem saber se era verdade. "Vou levar vocês para o hospital. Aguenta firme." Liguei o motor. As mãos tremiam no volante. O suor escorria pelo rosto, ardendo nos olhos. Pelo retrovisor, vi o homem gritando, acenando com o chicote, mas cercado pelos outros caminhoneiros. Ele não podia fazer nada, não ali, não com testemunhas. Pisei no acelerador e saí dali. A estrada se abriu na minha frente, tremendo no calor. O motor roncava alto, urgente, como se também soubesse que cada segundo contava. A menina acordada chorava no banco de trás. Segurava a mão da irmã e repetia, baixinho: "Não morre, Ana. Por favor, não morre." E eu, com as mãos suadas no volante e o coração batendo descompassado, rezei baixinho pela primeira vez em anos. Rezei para que a gente chegasse a tempo. O ponteiro do velocímetro passou dos 100 km/h. Eu sabia que era perigoso. Sabia que aquela estrada tinha buracos, curvas traiçoeiras, animais atravessando sem aviso. Mas naquele momento nada disso importava. A vida daquela menina dependia de cada segundo. Olhei pelo retrovisor interno. A irmã estava curvada sobre Ana, segurando o rosto dela com as 2 mãos, chorando sem parar. As lágrimas caíam no rosto pálido da menina desmaiada, deixando rastros limpos na camada de poeira e sujeira. "Ela está respirando ainda?" perguntei, tentando manter a voz firme. A menina acordada assentiu, mas o olhar dela estava desesperado. "Tá, mas é fraco, muito fraco. Ela sempre foi doente do coração desde pequenininha. A gente não podia fazer esforço, não podia carregar peso, não podia..." A voz dela se quebrou. Ela enterrou o rosto nas mãos e soluçou. Apertei o volante com mais força. As juntas dos meus dedos ficaram brancas. Senti um aperto no peito, uma mistura de raiva e desespero que me fez querer gritar. Como alguém podia fazer aquilo? Obrigar uma menina doente do coração a carregar um tronco pesado debaixo do sol escaldante?
Que tipo de monstro faz isso com a própria sobrinha? Qual é teu nome? Perguntei, tentando manter a menina focada, tentando impedir que ela entrasse em pânico completo. Ela levantou o rosto, os olhos vermelhos, inchados, cheios de medo. Maria, respondeu com a voz trêmula. E ela é Ana. A gente é gêmea. Nasceu junto, cresceu junto, sofreu junto. A voz dela falhou de novo. Ela limpou o rosto com a manga rasgada da blusa e continuou. Nossos pais morreram faz 5 anos. Acidente de carro na estrada. A gente não tinha ninguém. Foi morar com meu tio, irmão da minha mãe. Ele disse que ia cuidar da gente. Disse que a gente ia ficar bem. Ela riu, uma risada amarga, sem alegria. Mas era tudo mentira. Ele só queria mão de obra grátis. A gente trabalhava de sol a sol. Limpava a casa, lavava roupa, cozinhava, cuidava dos animais. E quando a gente reclamava de cansaço, ele dizia que a gente tinha que pagar pela comida que comia, pelo teto que dormia embaixo. Passei por uma lombada rápido demais. O caminhão sacudiu. Ouvi um gemido vindo do banco de trás. Maria segurou a irmã com força para ela não cair. Desculpa, falei, diminuindo um pouco a velocidade. Tem hospital em Uruaçu. Daqui a uns 20 minutos a gente chega. 20 minutos. Podia parecer pouco, mas quando cada segundo conta, 20 minutos é uma eternidade. Maria continuou falando, como se precisasse desabafar, como se tivesse guardado aquilo tudo por tempo demais. Hoje de manhã, a gente queimou o feijão sem querer. Foi acidente, juro. A lenha estava muito forte e a gente se distraiu. Mas ele ficou furioso. Disse que a gente ia pagar caro, que ia aprender a ter mais cuidado. Ela engoliu em seco. A voz ficou mais baixa, mais trêmula. Ele mandou a gente carregar aquele tronco velho que estava no fundo do quintal, cheio de cupim, cheio de bicho. Disse que a gente ia carregar até a cidade vizinha, a pé, no sol, que se a gente parasse, ele ia bater, que se a gente largasse o tronco, ele ia trancar a gente no porão de novo. De novo? Repeti, sentindo o estômago revirar. Maria assentiu, as lágrimas voltando a cair. Ele já trancou a gente lá antes. Quando a gente tentou fugir, faz uns 3 meses. A gente ficou 2 dias no escuro, sem comida, sem água, só com rato e barata. A gente prometeu que nunca mais ia tentar fugir, que ia obedecer. Mas ele nunca esqueceu, sempre lembrava a gente daqueles 2 dias. Minha visão ficou embaçada. Tive que piscar várias vezes para limpar. Não era suor, eram lágrimas. Fazia anos que eu não chorava, mas naquele momento, ouvindo aquilo, eu não consegui segurar. Pensei na minha mãe, nas vezes que ela trabalhou até cair de cansaço, nas vezes que ela passou fome para me dar comida, nas vezes que ela foi humilhada, maltratada e nunca reclamou porque não tinha escolha. E eu pensei em quantas Marias e Anas existiam por aí. Quantas meninas, meninos, mulheres, homens estavam presos em situações assim, sem ninguém para ajudar, sem ninguém para ver, sem ninguém para se importar. Vocês não vão voltar para lá, falei, a voz saindo firme, decidida. Eu prometo, vocês não vão voltar. Maria me olhou pelo retrovisor. Os olhos dela encontraram os meus, e naquele olhar havia algo que me partiu. Esperança. Uma esperança frágil, quase morta, mas ainda ali, teimando em não sumir completamente. O senhor promete mesmo? Prometo. Ela assentiu devagar e voltou a olhar para a irmã. Acariciou o cabelo dela, afastando os fios grudados no rosto suado. Segura firme, Ana. A gente vai ficar bem. Pela primeira vez em muito tempo a gente vai ficar bem. Segui em frente, o pé pesado no acelerador. A estrada se desenrolava na minha frente, ondulando no calor. O sol continuava inclemente, transformando tudo num inferno amarelo e branco. Passamos por uma placa. Uruaçu. 15 quilômetros. 15 quilômetros. Menos de 15 minutos se eu conseguisse manter a velocidade.
Foi quando o motor começou a fazer um barulho estranho. Um chiado, um ronco diferente. Olhei para o painel, a temperatura estava subindo. Rápido. Não, não agora, não assim. Vamos, vamos, murmurei para o caminhão, como se ele pudesse me ouvir. Só mais um pouco. Aguenta firme, parceiro. Mas o chiado ficou mais alto. A temperatura continuou subindo. Comecei a ver fumaça saindo do capô. Merda! O que foi? Maria perguntou, sentindo a mudança no ar, na minha postura. Nada. Menti. Tá tudo bem. Mas não estava. O caminhão estava superaquecendo. Se eu continuasse forçando, o motor ia fundir. E se o motor fundisse, a gente ia ficar parado no meio da estrada, sem ajuda, com uma menina morrendo no banco de trás. Olhei para o retrovisor de novo. Ana continuava pálida. Os lábios cada vez mais roxos. A respiração cada vez mais fraca. Tomei uma decisão. Continuei acelerando. O motor protestou. A temperatura passou da linha vermelha. A fumaça ficou mais densa. Mas eu não parei. Não podia parar. Segura firme, falei. Mais para mim mesmo do que para elas. Passamos por mais uma placa. Uruaçu. 8 quilômetros. 8 quilômetros. Dava para chegar. Tinha que dar. Foi quando ouvi o estouro. Um barulho alto, seco, vindo do capô. O caminhão sacudiu. A direção ficou pesada. Fumaça preta começou a invadir a cabine. Que foi isso? Maria gritou assustada. Calma, respondi, lutando com o volante. A gente vai chegar. Mas o caminhão estava perdendo velocidade. O motor tossia, engasgava, recusava-se a continuar. O velocímetro caía, 90, 80, 70. Não, não assim. Não quando estávamos tão perto. Vi uma descida à frente. Uma rampa longa que levava até a entrada da cidade. Se eu conseguisse chegar lá, podia descer sem motor, usando só a gravidade. Respirei fundo. Segurei o volante com força e rezei. O caminhão chegou no topo da descida. O motor deu um último suspiro e morreu. O silêncio foi quebrado só pelo barulho do vento e pelo choro de Maria. Mas a descida estava ali, longa, abençoada. Tirei o pé do freio e deixei o caminhão rolar. Começamos a ganhar velocidade de novo. Devagar no início, depois mais rápido. O vento entrou pelas janelas abertas, refrescando o ar quente e sufocante da cabine. Vamos conseguir, falei mais para mim mesmo do que para qualquer outra pessoa. Vamos conseguir. A descida parecia não ter fim. O caminhão rolava pesado, mas constante. Vi as primeiras casas de Uruaçu aparecerem, o posto de gasolina, a igrejinha, a escola. E então, como uma visão do céu, vi a placa azul com o H branco. Hospital. Tá vendo aquilo, Maria? Falei apontando. A gente chegou. Ela olhou e soltou um grito de alívio misturado com choro. Usei o resto do impulso da descida para entrar no estacionamento do hospital. O caminhão parou bem na frente da entrada da emergência. Desliguei tudo, abri a porta e pulei. Corri até a porta de trás, abri e peguei Ana no colo. Ela estava fria, fria demais. O rosto tinha perdido toda a cor. Parecia uma boneca de porcelana, frágil, prestes a quebrar. Ajuda! Gritei correndo em direção à entrada. Alguém me ajuda aqui! As portas automáticas se abriram. O ar-condicionado me atingiu como uma bênção. Enfermeiros e médicos se viraram na minha direção. Uma enfermeira correu até mim, os olhos arregalados. O que aconteceu? Ela tem problema no coração, desmaiou, tá quase sem respiração. Ela não perdeu tempo, gritou por uma maca. Em segundos tinha uma equipe inteira ao meu redor. Colocaram Ana na maca, enfiaram aparelhos nela, correram pelo corredor. Fiquei ali parado, com os braços vazios, o corpo tremendo de adrenalina e exaustão. Maria apareceu ao meu lado, segurou meu braço, apertou com força. O senhor salvou ela, salvou a gente. Olhei para ela, os olhos ainda estavam vermelhos, ainda estavam cheios de medo, mas agora tinha algo mais. Tinha gratidão, tinha esperança. Ainda não, falei.
Ela ainda precisa sobreviver. Ficamos ali, parados no corredor branco e frio do hospital, esperando. Esperando pela notícia que podia mudar tudo. Esperando para saber se a gente tinha chegado a tempo. Os minutos passavam devagar. Arrastados. Cada segundo parecia uma hora. Maria não largava meu braço. Ela tremia, o corpo ainda em choque pelo que tinha acontecido. Eu tremia também. Não de frio, mas de uma mistura de medo, alívio e raiva que eu não sabia como processar. Fechei os olhos. E pela segunda vez em anos, rezei. Rezei com tudo que eu tinha. E esperei. O corredor do hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante misturado com algo indefinível, algo que cheirava a medo e esperança ao mesmo tempo. As luzes fluorescentes no teto zuniam baixinho, um som irritante que parecia amplificar o silêncio tenso. Eu e Maria estávamos sentados em cadeiras de plástico duro, encostadas na parede branca. Fazia 40 minutos que os médicos tinham levado Ana. 40 minutos sem notícia, sem saber se ela estava viva ou morta. 40 minutos que pareciam 40 anos. Maria estava curvada, os cotovelos apoiados nos joelhos, o rosto escondido nas mãos. Ela não chorava mais. Acho que já não tinha mais lágrimas. Só balançava para frente e para trás, num movimento repetitivo, quase hipnótico. Olhei para ela e percebi os detalhes que não tinha notado antes, na pressa, na correria, no desespero. Os braços dela estavam cobertos de marcas. Não só as picadas de cupim, mas outras marcas mais antigas. Cicatrizes finas, brancas, que formavam linhas pelo antebraço. Queimaduras de cigarro no ombro esquerdo. Um roxo grande e feio no pulso, em formato de mão. Senti a raiva voltar. Uma raiva fria, controlada, mas profunda. O tipo de raiva que não explode em gritos, mas que queima por dentro devagar, consumindo tudo. Maria, chamei baixinho. Ela levantou o rosto. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas secos. O rosto sujo, marcado pelo sol e pela poeira. Mas mesmo assim, dava para ver que ela era bonita. Teria sido mais bonita ainda se a vida não tivesse sido tão cruel com ela. Sim? Quanto tempo vocês viveram com seu tio? Ela olhou para o chão como se a resposta doesse demais para ser dita olhando nos olhos de alguém. 5 anos, desde que nossos pais morreram. 5 anos, 5 anos de inferno, 5 anos carregando um peso que nenhuma criança, porque elas eram crianças quando começou, deveria carregar. E ninguém sabia? Ninguém percebeu? Maria deu uma risada amarga. A gente morava longe da cidade, numa chácara no meio do nada. Não tinha vizinho perto. Não tinha ninguém para ver. E quando a gente ia na cidade, ele ficava de olho. Sempre avisava que se a gente contasse alguma coisa para alguém, ele ia matar a gente. Dizia que conhecia gente perigosa, que ninguém ia acreditar em 2 meninas órfãs contra a palavra dele. Ela esfregou os olhos com as costas da mão. E a gente tinha medo, muito medo, porque ele já tinha machucado a gente antes. Um dia, eu reclamei que estava com fome. Ele pegou a fivela do cinto e bateu nas minhas costas até sair sangue. Ana tentou me defender e levou também. Depois disso, a gente nunca mais reclamou de nada. Fechei os olhos. Respirei fundo. Tentei controlar a onda de emoções que me atingiu. Raiva, tristeza, culpa por não ter chegado antes, culpa por ter passado por tantas estradas, visto tanta coisa errada e nunca ter parado para fazer nada. E hoje? Perguntei abrindo os olhos de novo. Por que hoje ele resolveu fazer isso? Fazer vocês carregarem aquele tronco? Maria suspirou fundo. As mãos tremiam no colo. A gente estava planejando fugir, de novo. A gente tinha guardado um pouco de dinheiro, moedas que a gente achava perdidas, alguns trocados que ele deixava cair. Não era muito, mas a gente achava que dava para pegar um ônibus para bem longe, para Goiânia, talvez. Começar de novo. Ela olhou para mim, os olhos brilhando com uma mistura de vergonha e desespero.
Mas ele descobriu. Achou o dinheiro escondido embaixo do colchão. Ficou furioso. Disse que a gente era ingrata, que depois de tudo que ele tinha feito pela gente, a gente queria abandonar ele, que a gente ia pagar caro por isso. Foi quando ele inventou o castigo do tronco. Ela assentiu. Ele disse que a gente ia carregar até não aguentar mais, que ia ser uma lição, que a gente nunca mais ia pensar em fugir, e que se a gente tentasse soltar o tronco, ele ia fazer coisa pior. Que tipo de coisa pior? Maria abaixou a cabeça. A voz ficou quase inaudível. Ele disse que ia trancar a gente no porão de novo, mas dessa vez por uma semana, sem comida, sem água, até a gente aprender. Senti meu estômago revirar. Me levantei da cadeira, incapaz de ficar parado. Comecei a andar de um lado para o outro no corredor, as mãos nos bolsos, a cabeça baixa. Pensei em quantas vezes eu tinha passado por situações parecidas. Quantas vezes eu tinha visto sinais de abuso, de violência, de sofrimento e tinha escolhido seguir em frente. Não é problema meu, eu pensava. Cada um com seus problemas. Pensei na minha mãe, nos últimos dias dela no hospital. Ela estava ali, sozinha, morrendo devagar, e eu estava na estrada, fazendo entregas, ganhando dinheiro, achando que isso era mais importante do que ficar ao lado dela. Quando eu finalmente cheguei, ela já não reconhecia mais ninguém, já não conseguia falar. Só me olhou com aqueles olhos fundos, cansados, e apertou minha mão. Fraca, tão fraca. Ela morreu 3 horas depois. E eu nunca me perdoei por não ter estado lá antes, por não ter parado, por não ter escolhido ela em vez da estrada. Mas hoje, com Maria e Ana, eu tinha escolhido diferente. E mesmo que Ana não sobrevivesse, mesmo que tudo desse errado, pelo menos eu tinha tentado. Pelo menos eu tinha parado. Senhor, a voz de Maria me tirou dos pensamentos. Parei de andar e olhei para ela. Como é seu nome? A gente nem sabe como o senhor se chama. Dei um sorriso pequeno, triste. Roberto. Me chamo Roberto. Obrigada, seu Roberto. Pela primeira vez em 5 anos, alguém se importou com a gente. Eu ia responder quando uma porta se abriu no fim do corredor. Um médico saiu, tirando a máscara do rosto. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos, uma expressão cansada, mas gentil. Maria se levantou num pulo. Eu fui até ela, coloquei a mão no ombro dela. O médico caminhou até nós. Cada passo dele parecia durar uma eternidade. Vocês são familiares da paciente Ana? Eu sou irmã dela, Maria disse, a voz tremendo. Ela tá bem? Por favor, diz que ela tá bem. O médico olhou para ela, depois para mim. A expressão dele era séria, mas não devastada. Isso tinha que ser bom sinal. Tinha que ser. Ela está estável, ele disse finalmente. E foi como se todo o ar do corredor voltasse de uma vez. Foi por muito pouco. O coração dela entrou em arritmia severa. Se vocês tivessem demorado mais 10 minutos, talvez não tivéssemos conseguido reverter. Maria soltou um soluço e cobriu o rosto com as mãos. Senti minhas próprias pernas fraquejarem. Segurei firme no ombro dela, tanto para apoiar ela quanto para me apoiar. Ela vai ficar bem? Perguntei. O médico suspirou. Ela tem uma condição cardíaca grave, provavelmente congênita. Não sei como ela sobreviveu tanto tempo sem tratamento adequado. Ela vai precisar de medicação contínua, acompanhamento regular com cardiologista e precisa evitar esforço físico intenso. Ele olhou para Maria com mais atenção, notando os ferimentos, as marcas, o estado dela. Vocês estão bem? O que aconteceu com vocês? Maria abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ela olhou para mim, os olhos pedindo ajuda. Doutor, comecei escolhendo as palavras com cuidado. Essas meninas foram vítimas de maus tratos. Vivem com um tio que as obriga a trabalhos forçados, que as machuca, que as mantém praticamente em cárcere privado. Hoje, ele fez elas carregarem um tronco pesado, cheio de cupim, debaixo do sol, sabendo que Ana tem problema no coração. A expressão do médico mudou. A gentileza deu lugar à indignação. Isso é grave.
Muito grave. Vocês denunciaram? Ainda não, respondi. Mas vou fazer isso agora mesmo. O médico assentiu. Vou chamar a assistente social do hospital. Ela precisa ouvir isso. E vou fazer um relatório médico completo, documentando todos os ferimentos que encontrar. Isso vai ajudar no processo. A Ana vai ficar internada? Maria perguntou. Por pelo menos 3 dias. Precisamos monitorar o coração dela, ajustar a medicação, fazer alguns exames. Ele olhou para Maria de novo. E você também precisa ser examinada. Esses ferimentos precisam ser tratados adequadamente. Eu estou bem. Você não está bem. O médico interrompeu, mas com gentileza. Mua, e ninguém vai julgar você por precisar de ajuda. Venha comigo. Maria me olhou, insegura. Eu assenti. Vai. Eu vou ficar aqui. Não vou deixar vocês sozinhas. Ela respirou fundo e seguiu o médico. Antes de entrar pela porta, ela se virou e olhou para mim mais uma vez. Obrigada, ela disse, e não precisou dizer mais nada. Eu entendi tudo naquela palavra. Fiquei sozinho no corredor. Me sentei de novo na cadeira de plástico. O cansaço caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos. Senti cada músculo do corpo doer. As costas, os braços, as pernas, até os olhos doíam. Olhei para as minhas mãos. Estavam sujas de terra, de cupim esmagado, de suor seco. Tremiam levemente, não de medo, mas de adrenalina que ainda não tinha ido embora completamente. Peguei o celular no bolso. Tinha várias ligações perdidas, mensagens da transportadora perguntando onde eu estava. Por que eu tinha atrasado a entrega? Ignorei todas. Abri o aplicativo de mensagens e procurei o contato da polícia. Mas antes de ligar, hesitei. O que eu ia dizer? Que eu tinha visto 2 meninas sendo maltratadas e decidi agir por conta própria? Que eu as peguei sem permissão do responsável legal delas? Mesmo que esse responsável fosse um monstro, tecnicamente ele era o tutor delas. Eu podia me meter em confusão. Podia ser acusado de sequestro, de interferir em assunto de família, mas aí lembrei do rosto de Ana, pálido, quase sem vida. Lembrei do tronco cheio de cupim. Lembrei da voz de Maria contando sobre os 5 anos de inferno. E percebi que não importava. Não importava se eu fosse preso. Não importava se eu perdesse o emprego. Não importava se minha vida virasse de cabeça para baixo. Algumas coisas são mais importantes que nossa própria segurança. Disquei o número da polícia. 3 toques. 4, 5. Polícia Militar, como podemos ajudar? Quero fazer uma denúncia, falei, a voz firme, de maus tratos, trabalho infantil e cárcere privado. Então contei tudo, desde o momento que vi as meninas na estrada até agora. Dei o endereço aproximado onde encontrei elas. Descrevi o homem. Contei sobre as ameaças, sobre o tronco, sobre os 5 anos de sofrimento. A atendente me fez repetir tudo, anotando cada detalhe. Disse que uma equipe seria enviada imediatamente para investigar, que eu precisaria fazer um depoimento formal, que provavelmente seria chamado como testemunha. Pode contar comigo, respondi, para tudo que for preciso. Desliguei e encostei a cabeça na parede. Fechei os olhos. O cansaço era tão grande que eu senti que podia dormir ali mesmo, sentado naquela cadeira desconfortável. Mas não dormi. Fiquei ali, alerta, esperando. Porque tinha prometido para Maria que não ia deixar elas sozinhas, e dessa vez eu ia cumprir minha promessa. Diferente do que fiz com minha mãe. 1 hora depois, uma mulher de uns 40 anos, com cabelos presos num coque e uma pasta debaixo do braço, se aproximou de mim. Roberto? Ela perguntou. Sim, meu nome é Carla, sou assistente social do hospital. O Dr. Henrique me contou sobre a situação das meninas. Eu gostaria de conversar com você, se for possível. Claro. Ela se sentou ao meu lado. Abriu a pasta e pegou um caderno e uma caneta. Vou precisar que você me conte tudo, desde o início. Cada detalhe é importante para garantir que essas meninas não voltem para aquele ambiente. E assim eu contei de novo toda a história.
Ela fazia perguntas, anotava, pedia esclarecimentos. Eu respondia tudo com a maior precisão que conseguia. Quando terminei, ela fechou o caderno e me olhou com uma expressão séria, mas também grata. Você salvou essas meninas, Roberto. Se não fosse você, Ana provavelmente teria morrido naquela estrada. E Maria, bem, não sei quanto tempo mais ela teria aguentado. O que vai acontecer com elas agora? Vamos iniciar um processo de destituição do poder familiar. O tio dela será investigado, e se for confirmado tudo o que você relatou, e pelos ferimentos que vi, será confirmado. Ele será preso. As meninas vão ficar sob tutela do Estado temporariamente, provavelmente num abrigo, até conseguirmos uma família substituta ou até elas completarem maioridade. Elas não têm mais ninguém, nenhum outro parente. Vou investigar. Mas, se não houver, o abrigo é a opção mais segura no momento. Eu assenti, mas senti um aperto no peito. Depois de tudo que elas passaram, ir para um abrigo parecia insuficiente, mas era melhor do que voltar para o inferno. Posso vê-las? Perguntei. Ana ainda está em observação, mas Maria já foi liberada do consultório médico. Ela está num quarto descansando. Vou levá-lo até lá. Segui Carla pelos corredores brancos e frios do hospital. Subimos um andar, viramos à esquerda, passamos por várias portas até chegar numa com o número 237. Carla bateu de leve antes de abrir. Maria estava sentada na cama, usando uma camisola hospitalar, os braços enfaixados, um curativo no ombro. Mas o rosto estava limpo. O cabelo tinha sido penteado, e pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia em paz. Quando me viu, ela sorriu. Um sorriso pequeno, tímido, mas genuíno. Seu Roberto, como você tá? Melhor, muito melhor. Ela olhou para as próprias mãos. Eles me deram remédio para dor. Me deram comida de verdade, e ninguém gritou comigo nenhuma vez. A voz dela se quebrou na última frase. Meu coração apertou. E a Ana? Ela perguntou ansiosa. Posso ver ela? Carla se adiantou. Em breve. Ela ainda está sendo monitorada, mas assim que os médicos liberarem, você poderá visitá-la. Ela vai ficar bem, Maria. Você não precisa se preocupar. Maria assentiu, mas eu via que ela ainda estava tensa. Ainda estava com medo. Anos de trauma não desaparecem em algumas horas. Carla se despediu e saiu, dizendo que voltaria mais tarde para fazer mais perguntas. Fiquei ali, de pé, sem saber bem o que dizer. Senta, Maria disse, apontando para uma cadeira ao lado da cama. O senhor deve estar cansado. Sentei, e ficamos ali, em silêncio por alguns minutos. Um silêncio confortável. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que passaram por algo intenso juntas. Seu Roberto, Maria disse finalmente, por que o senhor parou? Por que ajudou a gente? Olhei para ela, para os olhos dela, e vi a mesma pergunta que eu tinha me feito tantas vezes ao longo dos anos. Porque alguém deveria ter parado para minha mãe também, respondi honesto. E ninguém parou. E eu me arrependo de não ter estado lá quando ela precisou. Maria estendeu a mão. Eu segurei. A mão dela era pequena, frágil, mas o aperto era firme. O senhor está aqui agora, ela disse, e isso é o que importa. E naquele momento, sentado naquele quarto de hospital, segurando a mão de uma menina que eu tinha salvado por puro impulso, eu senti algo que não sentia fazia muito tempo. Senti que minha vida tinha propósito de novo. Já eram quase 7 da noite quando ouvi os passos apressados no corredor. Pesados, determinados, acompanhados de vozes alteradas e o som inconfundível de rádios comunicadores. Eu estava no quarto com Maria, conversando baixinho sobre coisas simples, o tempo, a comida do hospital, pequenas distrações para tirar a mente dela do trauma. Ela tinha acabado de comer uma sopa de legumes que uma enfermeira trouxe. Não comeu tudo, mas comeu mais da metade. Era progresso. A porta se abriu de repente. 2 policiais entraram, uma delas com um tablet na mão,
a outra com uma câmera. Atrás delas, Carla, a assistente social, com uma expressão séria. Maria, uma das policiais disse, se aproximando com cuidado. Meu nome é Sargento Paula. Preciso fazer algumas perguntas sobre o que aconteceu com você e sua irmã. Tudo bem? Maria se encolheu na cama. Instintivamente, puxou os joelhos contra o peito e me olhou assustada. Fica tranquila, falei, colocando a mão no ombro dela. Elas estão aqui para ajudar. A Sargento Paula puxou uma cadeira e sentou na altura de Maria, nunca forçando contato visual, respeitando o espaço dela. A outra policial ficou mais atrás, apenas observando com a câmera desligada. Maria, eu sei que é difícil. A sargento começou, a voz suave, mas profissional. Mas eu preciso ouvir de você o que aconteceu, na sua própria voz. Você consegue fazer isso? Maria olhou para mim de novo. Eu assenti, encorajando. Ela respirou fundo. As mãos tremiam. Começou devagar, a voz baixa, quase um sussurro. Contou sobre a morte dos pais, sobre ir morar com o tio, sobre os primeiros dias quando ele fingia ser gentil, e então sobre quando tudo mudou. Ele começou aos poucos. Maria disse, a voz embargada. Primeiro era só gritar, depois era beliscões, depois puxões de cabelo. Até que um dia ele pegou o cinto. Ela parou, fechou os olhos, respirou. Continua. A sargento encorajou sem pressionar. Ele batia quando a comida não estava do jeito que ele queria. Batia quando a gente demorava para fazer as coisas. Batia quando estava de mau humor. Não precisava ter motivo. Ele só batia. As lágrimas começaram a cair de novo. Eu senti minha própria garganta apertar. E às vezes que vocês tentaram fugir? A sargento perguntou. 2 vezes. A primeira vez, a gente não chegou nem no portão da chácara. Ele pegou a gente e trancou no porão. 2 dias sem água, sem comida, no escuro. Tinha rato, barata, aranha. A gente achava que ia morrer ali. E a segunda vez? Faz 3 meses. A gente juntou um dinheirinho. Esperou ele dormir e saiu de madrugada. Conseguiu chegar até a estrada, mas ele acordou e veio atrás. Pegou a gente no meio do caminho. Dessa vez, além do porão, ele queimou a gente com cigarro, para ensinar, para a gente nunca mais tentar. A sargento Paula fechou os olhos por um segundo, controlando a própria emoção. Quando abriu, continuou profissional. Mas eu via a raiva contida ali. E hoje? O que aconteceu hoje? Maria contou sobre o feijão queimado, sobre o tronco, sobre a caminhada interminável sob o sol, sobre Ana desmaiando, sobre o momento em que ela achou que ia perder a irmã. Quando terminou, o silêncio no quarto era pesado, carregado. A sargenta desligou o gravador do tablet e se levantou. Obrigada, Maria. Você foi muito corajosa. Ela olhou para Carla. Temos material suficiente. Vamos iniciar o procedimento. Procedimento? Perguntei. A sargento se virou para mim. O senhor é Roberto, o caminhoneiro que resgatou as meninas? Sou. Vamos precisar do seu depoimento também. Mas antes, preciso informar que já localizamos o endereço do suspeito. Uma equipe está a caminho para realizar a prisão. Senti algo se revirar no meu estômago. Não era medo. Era uma mistura estranha de satisfação e apreensão. Ele vai ser preso hoje? Se tudo correr conforme o protocolo, sim. Temos evidências suficientes. O depoimento de Maria, o relatório médico documentando os ferimentos e o seu testemunho presencial. É um caso claro de maus-tratos, cárcere privado e tortura. Maria segurou minha mão com força. Ele não vai poder vir atrás da gente, né? Promete que ele não vai poder. A sargento se aproximou novamente, agora com uma expressão mais gentil. Ele não vai encostar em você nunca mais, eu prometo. 2 horas depois, eu estava numa sala da delegacia, sentado numa cadeira desconfortável em frente a uma mesa de metal.
Um investigador chamado Delegado Campos, homem de uns 60 anos, com bigode grisalho e olhar cansado, digitava meu depoimento num computador antigo que fazia barulho a cada tecla pressionada. Contei tudo de novo, pela terceira vez naquele dia. Cada detalhe, cada palavra, cada momento. Ele fazia perguntas, pedia esclarecimentos, anotava tudo meticulosamente. "O senhor fez a coisa certa", ele disse quando terminamos. "Muita gente teria passado direto, fingido que não viu. É mais fácil assim, né? Não se envolver. Eu fiz isso a vida toda", admiti. "Passei direto, fingi que não via. Mas hoje eu não consegui." Ele me olhou com uma expressão que mesclava compreensão e respeito. "O mundo precisa de mais gente que não consegue passar direto." A porta da sala se abriu. A sargento Paula entrou, seguida de outro policial. "Delegado", ela disse, "temos novidades." Ele se virou para ela, expectante. O suspeito foi localizado e preso. Tentou resistir, mas foi contido. Está sendo transportado para cá agora. Senti meu corpo inteiro ficar tenso. Ia ver aquele homem de novo, o homem que tinha torturado 2 meninas por 5 anos, o homem que quase matou Ana. "Tem mais", a sargento continuou, a expressão ficando mais sombria. "Quando fizemos a busca na propriedade, encontramos coisas perturbadoras." "Que tipo de coisas?" o delegado perguntou. "Um porão, exatamente como Maria descreveu, trancado por fora, sem luz, cheio de fezes de rato e baratas. Encontramos também um caderno onde ele anotava os castigos que aplicava. Datas, motivos, métodos. É detalhado, perturbador." O delegado esfregou o rosto com as mãos. 5 anos, ele murmurou. 5 anos e ninguém percebeu. "A chácara é isolada", a sargento explicou. "Não tem vizinhos próximos, e ele mantinha as meninas longe de qualquer contato. Era controlado, calculado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo." Senti a raiva voltar. Uma raiva que ardia na garganta, que apertava o peito, que fazia os punhos se fecharem involuntariamente. "Posso ficar quando ele chegar?" perguntei. O delegado me olhou, surpreso. "Por quê?" "Porque preciso ver. Preciso olhar nos olhos dele e saber que acabou. Que ele não vai mais machucar ninguém." Ele hesitou, mas depois assentiu. "Pode ficar, mas só observando. Não pode interagir com ele." "Entendido. Ficamos esperando. 10 minutos, 15, 20. E então ouvimos o barulho de algemas. Passos pesados. Vozes de policiais dando ordens. A porta se abriu e ele entrou. O homem que eu tinha visto na estrada, mas agora algemado, escoltado por 2 policiais. O chapéu tinha sumido, o cabelo estava desarrumado, a camisa rasgada em algum ponto da resistência à prisão. Mas o que mais me chocou foram os olhos dele. Não havia medo ali, não havia vergonha, havia raiva, raiva pura, destilada. E quando ele me viu, reconheceu imediatamente. "Você", cuspiu, tentando dar um passo na minha direção. Os policiais o seguraram. "Seu filho da puta! Você não tinha nada a ver com isso. Elas eram minhas para fazer o que eu quisesse." O delegado se levantou, firme. "Senta", ordenou, "e cala a boca." "Eu não vou calar nada. Aquelas vagabundas comiam da minha comida, dormiam no meu teto e queriam fugir, queriam me abandonar depois de tudo que eu fiz por elas. Tudo que você fez." Não consegui me conter. "E aí você torturou elas, 2 crianças órfãs que não tinham ninguém. Você é um covarde, um monstro." "Covarde!" ele gritou, tentando se soltar das algemas. "Eu dei um teto para elas. Eu poderia ter deixado elas na rua. Mas eu fui bonzinho, eu acolhi elas, e em troca elas deviam trabalhar. Era justo era você deixar elas viverem em paz." Minha voz saiu mais alta do que eu pretendia. "Justo era você tratar elas como gente, não como escravas." "Chega!" O delegado interveio, batendo a mão na mesa. Os 2, silêncio. Mas o homem não parava.
Continuava gritando, xingando, cuspindo veneno, culpando as meninas, culpando a sociedade, culpando todo mundo menos ele mesmo. E eu percebi algo enquanto o ouvia. Ele acreditava no que dizia. De verdade. Na cabeça doente dele, ele era a vítima. Ele era o injustiçado. As meninas eram as ingratas. Gente assim não muda, não se arrepende. Só precisa ser afastada de quem pode machucar. O delegado fez sinal para os policiais. Eles arrastaram o homem para fora, ainda gritando, ainda xingando. A porta se fechou e o silêncio voltou. Eu estava tremendo. As mãos, as pernas, o corpo inteiro vibrava com a adrenalina. Senta, o delegado disse, empurrando uma cadeira na minha direção. Respira. Sentei, respirei, devagar, fundo, tentando acalmar o coração que martelava no peito. Pela primeira vez, o delegado disse, voltando a sentar também, eu entendo perfeitamente a vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas não é assim que funciona. É para isso que a gente existe. Para garantir que gente assim seja julgada e punida conforme a lei. E vai ser punido, de verdade, com as evidências que temos? Sim, vai pegar anos. Muitos anos. Assenti. Não era suficiente. Nunca seria suficiente para compensar 5 anos de inferno que aquelas meninas viveram. Mas era algo. Posso voltar para o hospital? Perguntei. Prometi para Maria que não ia deixar elas sozinhas. Pode, mas vai precisar voltar aqui amanhã para finalizar alguns detalhes do processo. E provavelmente será chamado para depor no tribunal quando o caso for a julgamento. Pode contar comigo, para tudo que precisar. Saí da delegacia com as pernas bambas. Lá fora, a noite tinha caído completamente. O céu estava cheio de estrelas, coisa que a gente não vê nas cidades grandes. O ar estava mais fresco. Uma brisa suave carregava o cheiro de terra molhada. Devia ter chovido em algum lugar próximo. Meu caminhão ainda estava no estacionamento do hospital. Fui até ele a pé, os passos pesados, o corpo cansado de uma forma que ia além do físico. Era um cansaço da alma, do tipo que vem depois de confrontar os próprios demônios. Quando cheguei no hospital, já passava das 10 da noite. O movimento estava menor. Alguns visitantes ainda saíam, outros entravam. O cheiro de desinfetante continuava o mesmo. Subi até o quarto de Maria. A porta estava entreaberta. Olhei para dentro e vi ela dormindo. Tinham dado algum sedativo leve para ajudar. Ela precisava descansar. Precisava começar a curar, por dentro e por fora. Uma enfermeira passou no corredor e me viu. Você é o caminhoneiro? Ela perguntou baixinho. Sou. Ana acordou. Ela está perguntando por você e pela irmã. Meu coração deu um pulo. Posso ver ela? Rapidinho, ela ainda está fraca. Segui a enfermeira até outro quarto, 2 andares acima. Batemos de leve e entramos. Ana estava sentada na cama, apoiada em travesseiros. Tinha uma cor melhor no rosto. Não estava mais pálida. Os lábios não estavam mais roxos. Tinha um monitor cardíaco ao lado, bipando num ritmo constante e reconfortante. Quando me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. Você é o moço que salvou a gente, ela disse, a voz rouca, mas firme. Me aproximei devagar, sem querer assustá-la. Como você está se sentindo? Cansada, mas bem. Os médicos disseram que eu quase morri. Mas não morreu. Tá aqui. Viva! Ela assentiu. Limpou as lágrimas com o dorso da mão. E a Maria? Ela tá bem? Tá dormindo agora, mas tá bem. Os 2 ferimentos dela estão sendo tratados. Ana fechou os olhos, aliviada. Quando abriu de novo, havia uma pergunta não dita ali. Ele foi preso. Respondi antes dela perguntar. Nunca mais vai chegar perto de vocês. O corpo dela relaxou. Foi como se um peso imenso tivesse sido tirado dos ombros dela. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por não ter passado direto. Obrigada por ter parado. Senti a garganta apertar. Não consegui responder.
Só assenti. Ficamos ali por mais alguns minutos. Ela fez perguntas sobre o que ia acontecer agora. Eu respondi o que sabia, que elas ficariam temporariamente sob cuidado do Estado, que teriam acompanhamento psicológico, que nunca mais precisariam carregar nada além do que escolhessem carregar. Quando saí do quarto, a enfermeira me esperava no corredor. Você fez uma coisa bonita, ela disse. Não é todo mundo que para ajudar. Deveria ser, respondi. Deveria ser todo mundo. Desci até o térreo. Saí do hospital. O ar fresco da noite me atingiu de novo. Olhei para o céu estrelado. Pensei em tudo que tinha acontecido naquele dia. Em como tudo tinha mudado em questão de horas. Pela primeira vez em 3 anos, desde a morte da minha mãe, eu senti que tinha feito algo que importava. Algo que fazia diferença. Algo que dava sentido para essa vida difícil e confusa. Não resolvia minha própria dor. Não trazia minha mãe de volta. Não apagava os anos que eu passei fugindo de mim mesmo nas estradas. Mas era um começo. Encostei no caminhão, olhei para a estrada que se estendia na saída da cidade e pela primeira vez em muito tempo não senti vontade de fugir. Senti vontade de ficar. Dormi no caminhão naquela noite. Não porque não tinha dinheiro para hotel, mas porque não conseguia me afastar. Ficava imaginando que se eu saísse dali, algo ruim ia acontecer. Que o tio ia aparecer de alguma forma, que as meninas iam acordar assustadas e eu não ia estar lá. Era irracional, eu sabia. Ele estava preso, havia policiais de plantão, o hospital tinha segurança, mas o medo não segue lógica, e eu tinha prometido que não ia deixar elas sozinhas. Acordei com o sol batendo no rosto através do para-brisa. As costas doíam de dormir sentado. O pescoço estava duro. Mas era uma dor diferente, uma dor que vinha de ter feito algo certo. Olhei para o celular, 6:30 da manhã, 17 ligações perdidas da transportadora, 5 mensagens do meu supervisor perguntando onde eu estava, por que a carga não tinha sido entregue, o que estava acontecendo. Respirei fundo e liguei de volta. Roberto! A voz irritada do supervisor Marcelo atendeu no primeiro toque. Que porra é essa? Você sumiu! A carga tá atrasada! O cliente tá puto! Onde você tá? Uruaçu. Tive um problema. Problema? Que tipo de problema? O caminhão quebrou? Não. Eu hesitei sem saber como explicar. Eu parei para ajudar alguém. Silêncio do outro lado. Depois uma risada sem humor. Você parou para ajudar alguém e deixou uma carga de 50 mil reais atrasada porque parou para ajudar alguém? Eram 2 meninas sendo torturadas. Uma delas quase morreu. Eu não podia simplesmente seguir. Roberto, não é seu problema. Você é caminhoneiro, não assistente social. Sua responsabilidade é entregar a carga no prazo. Senti a raiva começar a ferver. Minha responsabilidade é ser humano antes de ser caminhoneiro. E se você não entende isso, então talvez eu esteja trabalhando no lugar errado. Você está me ameaçando? Depois de ferrar com a empresa, você está me ameaçando? Não estou ameaçando nada. Estou constatando um fato. Eu vou entregar a carga. Mas primeiro vou garantir que aquelas meninas estão bem, que estão seguras. E se isso significa perder o emprego, então que seja. Outro silêncio, mais longo dessa vez. Você tem 3 dias para entregar essa carga e dar uma explicação melhor. Se não, está demitido. Entendeu? Entendi. Desliguei antes dele. Não tinha mais paciência. Não tinha mais energia para fingir que entregas eram mais importantes que vidas. Desci do caminhão. O corpo protestou a cada movimento. Fui até um banheiro público perto do hospital. Me lavei como pude. Molhei o rosto, tentei ficar apresentável. Comprei um café e um pão de queijo numa padaria próxima e voltei. Quando entrei no hospital, a recepcionista me reconheceu. Bom dia, Sr. Roberto. As meninas estão acordadas. A assistente social quer falar com o senhor também. Obrigado. Subi primeiro até o quarto de Maria. Bati de leve na porta. Uma voz pequena respondeu. Pode entrar. Abri.
Maria estava sentada na cama, com uma bandeja de café da manhã na frente. Frutas, pão, suco. Ela comia devagar, mas comia. Os olhos ainda estavam inchados, mas havia uma serenidade ali que não existia ontem. Bom dia, cumprimentei. Bom dia, seu Roberto. Ela sorriu, tímida. O senhor dormiu aqui? No caminhão. Não quis ir embora. Obrigada por tudo. Puxei a cadeira e sentei ao lado da cama. Como você tá? Estranha. Ela respondeu sonesta. É estranho acordar e não ter medo. Não ter que se levantar correndo porque alguém vai gritar. Não ter que cozinhar, limpar, trabalhar até cair. É estranho. É bom estranho ou ruim estranho? Ela pensou por um momento. Bom. Muito bom. Mas assustador também. Porque agora eu não sei o que vem depois. O que a gente vai fazer. Onde a gente vai ficar. A assistente social vai ajudar com isso. Você e Ana não vão voltar para aquela chácara. Isso eu garanto. E se ele sair da cadeia? E se ele vier atrás da gente? Peguei a mão dela. Estava fria, tremendo levemente. Ele não vai sair tão cedo. E mesmo que saia um dia, vocês vão estar longe, seguras, com gente que cuida de verdade. Ele não vai chegar perto. Ela apertou minha mão de volta. Os olhos se encheram de lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Não de dor, de alívio. Posso ver a Ana? Claro, vamos juntas. Ajudei Maria a se levantar. Ela estava fraca, cambaleando um pouco. Coloquei o braço dela sobre meu ombro e caminhamos devagar pelo corredor. Os enfermeiros olhavam e sorriam. Palavra tinha se espalhado. Todo mundo no hospital sabia da história. Quando chegamos no quarto de Ana, ela estava acordada, olhando pela janela. Quando viu Maria, o rosto dela se iluminou. Maria, Ana, elas se abraçaram. Forte. Como se não tivessem se visto em anos, mesmo tendo sido apenas algumas horas. Choraram juntas, riram juntas, falaram ao mesmo tempo, palavras atropeladas, sem sentido, mas cheias de emoção. Fiquei na porta, observando. Senti algo se apertar no peito. Não de dor, mas de algo bom. Algo quente, algo que eu não sentia fazia muito tempo. Era gratidão, por estar vivo, por ter parado, por ter feito a diferença. Depois de alguns minutos, me aproximei. Como você tá, Ana? Ela se afastou de Maria e me olhou com aqueles olhos grandes e úmidos. Melhor. Os médicos disseram que vou precisar tomar remédio para o coração pro resto da vida. E não posso fazer esforço pesado, mas vou ficar bem. Isso é ótimo. E disseram que se o senhor não tivesse me trazido quando trouxe, eu teria... A voz dela falhou. Eu teria morrido na estrada. Maria segurou a mão da irmã. Mas você não morreu. A gente tá aqui, juntas e livres. A palavra ecoou no quarto. Livres. Uma palavra simples, mas que carregava tanto peso, tanto significado. Passamos a manhã juntos. Conversamos sobre coisas simples, sobre comida que elas gostavam, sobre sonhos que tinham quando crianças, sobre o que queriam fazer agora que tinham uma chance. Eu quero estudar, Ana disse, os olhos brilhando. Sempre quis, mas ele nunca deixou. Dizia que mulher não precisava de estudo, só de saber cozinhar e limpar. Você vai estudar, garanti. Os dois vão. Vão ter a chance que nunca tiveram. Maria olhou para mim com uma expressão hesitante. Seu Roberto, o senhor vai ficar aqui ou vai ter que ir embora? A pergunta me pegou desprevenido. Olhei para ela, para o rosto esperançoso, para o medo escondido atrás dos olhos. Vou ficar o tempo que for preciso, respondi, até garantir que vocês estão bem instaladas, que estão seguras. Mas e seu trabalho? E suas entregas? Entregas podem esperar. Vocês não. Naquele momento, Carla, a assistente social, entrou no quarto. Trazia uma pasta debaixo do braço e uma expressão séria, mas não sombria. Bom dia, meninas. Roberto. Ela olhou para Maria e Ana. Posso falar com vocês sobre os próximos passos? As duas se entreolharam, nervosas. Eu fiz menção de sair, dar privacidade, mas Maria segurou meu braço. Fica.
Por favor, não tem problema, Carla disse. Roberto é parte disso tudo. Ele pode ficar. Ela puxou uma cadeira e sentou. Abriu a pasta e tirou alguns papéis. Primeiro, as boas notícias. O tio de vocês foi formalmente acusado de maus tratos, cárcere privado, trabalho análogo à escravidão e tentativa de homicídio qualificado. Com as evidências que temos, é quase certo que vai pegar uma pena longa. Muitos anos. Ana soltou um suspiro de alívio. Maria apertou minha mão. E nós? Maria perguntou. O que vai acontecer com a gente? Iniciamos o processo de busca por familiares. Algum parente dos pais de vocês que possa assumir a tutela. Mas até agora não encontramos ninguém. Seu tio era o único irmão da sua mãe, e seu pai era filho único. Então a gente vai para um abrigo, Ana disse, a voz pequena. Temporariamente, sim, Carla confirmou, mas com gentileza. Mas não é ruim como vocês devem estar imaginando. É um lugar seguro, com educadores, com estrutura. Vocês vão ter seu próprio quarto, vão poder estudar, vão ter acompanhamento psicológico para lidar com o trauma. E depois? Maria perguntou. Quando a gente completar 18? Vocês têm quantos anos agora? 17. Faz 18 daqui 3 meses. Então, o tempo no abrigo será curto. Depois disso, vocês serão consideradas adultas. Vamos trabalhar num plano de independência. Ajudar vocês a conseguirem emprego, talvez uma bolsa de estudos, um lugar para morar. Maria assentiu, mas eu via o medo nos olhos dela, a insegurança. 3 meses num abrigo e depois jogadas no mundo, sozinhas, sem preparo, ainda lidando com o trauma. Não era suficiente, não era justo. E se... Comecei, sem pensar direito. E se houvesse outra opção? Todos me olharam. Carla, curiosa. Maria e Ana, esperançosas. Que tipo de opção? Carla perguntou. Eu não tinha pensado nisso até aquele momento. Não tinha planejado, não tinha refletido. Mas as palavras saíram sozinhas, como se meu coração estivesse falando sem consultar minha cabeça. E se eu quisesse ajudar? Financeiramente. Apoiar elas enquanto estudam. Garantir que tenham um lugar seguro, comida, o que for preciso. Silêncio. Maria e Ana me olhavam com olhos arregalados, incrédulos. Seu Roberto. Maria começou, a voz tremendo. O senhor não precisa... Eu sei que não preciso, mas quero. Carla me olhou com uma expressão cautelosa. É uma oferta generosa, Roberto. Mas preciso ser honesta. Você conhece essas meninas há menos de 24 horas. Esse tipo de comprometimento é algo sério, duradouro. Você tem certeza? Olhei para Maria, para Ana, para as 2 meninas que eu tinha salvado quase por acaso, quase por impulso. E vi nelas o que eu não tinha conseguido ver na minha própria mãe. Uma chance de fazer diferença. Uma chance de ser a pessoa que alguém precisava que eu fosse. Tenho certeza, respondi, firme. Não vou adotá-las formalmente. Não sou louco de achar que posso ser pai delas do nada. Mas posso ser um apoio. Alguém que elas sabem que podem contar. Alguém que não vai sumir quando as coisas ficarem difíceis. Maria começou a chorar. Ana também. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de quem finalmente, depois de tanto tempo, sentia que não estava sozinha. Carla anotou algo na pasta. Vou precisar fazer uma avaliação. Conversar com você em particular. Entender suas condições financeiras, seu histórico. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas... Ela olhou para mim com um pequeno sorriso. Se for legítimo, se for sustentável, pode ser uma alternativa melhor que o abrigo. Pode fazer todas as avaliações que precisar. Eu estou aberto. Ela assentiu e se levantou. Vou deixar vocês conversarem. Roberto, me procure na recepção daqui 1 hora. Vamos precisar formalizar algumas coisas. Ela saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Fiquei ali, parado, de repente consciente do que eu tinha acabado de fazer, do compromisso que tinha assumido, do caminho que tinha escolhido. Era assustador,
mas pela primeira vez em anos, era assustador de um jeito bom. Seu Roberto, Ana disse, a voz chorosa. Por que o senhor está fazendo isso? A gente não é nada seu. A gente não é família. Sentei na beirada da cama dela. Respirei fundo. Quando minha mãe morreu, eu estava na estrada, fazendo uma entrega, ganhando dinheiro, achando que isso era mais importante que estar com ela. Quando eu finalmente cheguei no hospital, ela já tinha ido. Eu nunca vou esquecer aquele sentimento, aquele arrependimento. Limpei uma lágrima que escapou sem permissão. Eu passei 3 anos fugindo desse arrependimento, dirigindo, seguindo em frente, fingindo que não importava. Mas ontem, quando eu vi vocês naquela estrada, eu soube que se eu passasse direto, ia carregar mais um arrependimento. E eu não queria isso, não podia. Mas isso não explica por que o senhor quer continuar ajudando, Maria disse, gentil. Sorri. Um sorriso triste, mas honesto. Porque talvez, ajudando vocês, eu consiga perdoar a mim mesmo por não ter ajudado minha mãe quando ela precisou. Talvez eu consiga encontrar um pouco de paz, um pouco de sentido. Elas se entreolharam. Depois olharam para mim. E sem dizer nada, sem combinar, as duas se levantaram e me abraçaram. Um abraço apertado, cheio de gratidão, cheio de esperança. Fechei os olhos. Retribuí o abraço. E pela primeira vez em 3 anos, senti que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nos dias seguintes, fiquei em Uruaçu. Aluguei um quarto simples numa pensão barata. Passei os dias no hospital, conversando com Maria e Ana, conhecendo-as melhor. Descobri que Maria gostava de desenhar, que Ana adorava ler, mesmo tendo tido pouco acesso a livros. Descobri que as duas tinham senso de humor, apesar de tudo, que conseguiam rir, sonhar, esperar. Carla fez a tal avaliação. Pediu comprovantes de renda, histórico criminal, que era limpo, referências. Conversou comigo por horas, fazendo perguntas difíceis, testando minhas motivações, minha estabilidade. No 4º dia, ela me chamou no hospital com uma expressão séria. Roberto, finalizei minha avaliação. Meu coração acelerou. E você foi aprovado. Não como tutor legal, claro, mas como apoio externo autorizado. Você pode ajudar financeiramente, visitá-las, acompanhar o desenvolvimento delas, com supervisão periódica, é claro. Senti um peso sair dos ombros. Obrigado. Não me agradeça ainda. É uma responsabilidade grande. Se você falhar, são 2 vidas que vão sofrer. Eu não vou falhar. Espero que não. Ana recebeu alta no 6º dia. Maria no 7º. Elas foram transferidas para um abrigo em Goiânia, administrado por freiras, um lugar limpo, organizado, seguro. Fui com elas. Ajudei a carregar as poucas coisas que tinham, roupas doadas pelo hospital, alguns livros que eu comprei, um caderno de desenho para Maria. Quando chegamos, as freiras receberam elas com carinho. Mostraram o quarto, pequeno, mas aconchegante, com 2 camas, um armário, uma janela com vista para um jardim. Maria chorou quando viu. Ana também. É nosso? Ana perguntou incrédula. Só nosso? Só de vocês, a freira confirmou sorrindo. Fiquei mais 1 hora, garantindo que elas estavam confortáveis. Prometi voltar na semana seguinte. Prometi ligar todo dia. Quando saí, Maria correu atrás de mim no corredor. Seu Roberto, virei. Ela me abraçou, forte. Obrigada, por tudo. Por ter parado, por ter ficado, por não ter desistido da gente. Retribuí o abraço. Beijei o topo da cabeça dela como um pai faz com uma filha. Vocês nunca mais vão estar sozinhas. Eu prometo. Saí do abrigo com o coração apertado, mas de um jeito bom. Um jeito que significava que eu ainda era capaz de sentir, de me importar, de amar. 3 meses se passaram desde o julgamento. 3 meses de rotina, de normalidade, de construção lenta, mas constante de algo que começava a se parecer com uma vida de verdade.
Eu tinha mudado minha base de operações para Goiânia. Convenci a transportadora a me dar rotas que sempre passassem pela região. Aluguei um apartamento pequeno de um quarto num bairro simples, mas seguro. Não era muito, mas era meu. Era um lugar onde Maria e Ana podiam visitar, onde podiam se sentir em casa. Elas completaram 18 anos numa quinta-feira de março. O dia amanheceu nublado, com aquele cheiro de chuva no ar. Eu tinha planejado uma surpresa. Passei no abrigo cedo, antes delas irem para a escola. Irmã Lúcia me recebeu na porta sorrindo. Elas ainda não sabem que você está aqui. Vou chamá-las. Esperei na sala de visitas. Ouvi passos apressados no corredor. A porta se abriu e elas entraram ainda de pijama, os cabelos desarrumados, os olhos sonolentos. Quando me viram, despertaram completamente. Seu Roberto, o senhor não tinha dito que só vinha no fim de semana? Hoje é um dia especial. Achei que merecia uma exceção. Especial? Ana perguntou confusa. Vocês esqueceram? Hoje vocês completam 18 anos. Hoje vocês são oficialmente adultas. A ficha caiu. Maria levou as mãos à boca. Ana arregalou os olhos. A gente tinha esquecido. Maria admitiu, a voz embargada. Tantos anos sem comemorar aniversário. A gente nem lembra mais que tem essa data. Mas eu não esqueci. Vamos, troquem de roupa. Tenho uma surpresa. Meia hora depois, estávamos no meu caminhão. Eu dirigia. Elas iam no banco ao lado, curiosas, tentando adivinhar para onde estávamos indo. É uma festa? Ana perguntou. Melhor que festa. Bolo? Também tem bolo, mas tem algo mais importante. Dirigi por 40 minutos até chegarmos num bairro afastado do centro. Casas simples, ruas de paralelepípedo, árvores grandes oferecendo sombra. Parei em frente a uma casa pequena, de 2 quartos, com uma varanda na frente e um quintalzinho nos fundos. O que é aqui? Maria perguntou. Tirei uma chave do bolso e entreguei para ela. É de vocês. Silêncio. Elas olharam para a chave, depois para casa, depois para mim. Como assim? De nós? Ana perguntou incrédula. Aluguei essa casa por 1 ano. Já paguei adiantado. É pequena, mas é segura. Tem 2 quartos, um para cada uma. Cozinha, sala, banheiro. Tudo que vocês precisam para começar a vida de vocês. Seu Roberto... Maria começou, mas a voz falhou. As lágrimas começaram a cair. Vocês são adultas agora. Não podem ficar no abrigo para sempre. Precisam de independência, de um espaço que seja só de vocês. E eu vou estar aqui, pertinho, para ajudar no que precisarem. Mas é de vocês, suas regras, suas escolhas, sua vida. Ana começou a chorar também. Elas se abraçaram, depois me abraçaram. Ficamos ali, parados na calçada, chorando juntos, enquanto os vizinhos olhavam curiosos pelas janelas. Vamos? Querem ver por dentro? Elas correram até a porta. Maria enfiou a chave na fechadura com mãos trêmulas. A porta se abriu. Entraram devagar, com reverência, como se estivessem entrando num templo sagrado. A casa estava mobiliada de forma simples. Eu tinha passado as últimas 2 semanas comprando coisas usadas, mas em bom estado. Um sofá, uma mesa com cadeiras, camas, um fogão, uma geladeira pequena, pratos, talheres, panelas, roupa de cama, toalhas. O básico, mas era delas. Maria entrou no quarto que seria dela. Tinha uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno, uma escrivaninha. Na parede, eu tinha pendurado alguns dos desenhos que ela tinha feito nos últimos meses. Ela olhou para tudo aquilo e desabou. Sentou na cama e chorou. Chorou tudo que tinha segurado, tudo que tinha guardado. 5 anos de dor, 5 anos de humilhação, 5 anos achando que nunca teria nada que fosse verdadeiramente seu. Ana foi até o próprio quarto. Tinha uma estante que eu tinha enchido de livros, livros usados que comprei em sebos, romances, poesias, ciência, história. Ela passou a mão pela lombada de cada um, os olhos brilhando.
São todos meus? Ela perguntou incrédula. Todos seus. Ela se virou para mim e me abraçou. Forte. Como se estivesse se segurando para não cair. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por nos dar uma vida, de verdade. Fiquei com elas o dia inteiro. Ajudei a organizar as coisas. Ensinei Maria a usar o fogão. Ela tinha cozinhado a vida inteira para o tio, mas nunca tinha tido autonomia para cozinhar o que quisesse. Fui com elas no mercado e enchemos o carrinho. Deixei elas escolherem tudo. Cada item era uma pequena celebração de liberdade. À noite, fiz um jantar simples. Arroz, feijão, bife, salada. Ana fez um suco. Maria pôs a mesa. Sentamos juntos na mesa pequena da cozinha e comemos. Devagar, saboreando não só a comida, mas o momento. Seu Roberto, Maria disse brincando com o garfo, a gente queria te contar uma coisa. O quê? Ela e Ana se entreolharam. Ana continuou. A gente conversou com as freiras e com a psicóloga sobre como a gente devia te chamar. Fiquei quieto, esperando. A gente sabe que o Senhor não é nosso pai. E a gente não tem ilusão de substituir nossos pais verdadeiros. A gente ama eles, mesmo que tenham ido embora cedo. Mas você é a coisa mais próxima de pai que a gente tem agora, Maria completou. E se o senhor deixar, a gente queria te chamar de pai. Não biologicamente, mas de coração. Senti a garganta fechar, os olhos arderem. Tentei falar, mas não consegui. Só assenti. Pode. Consegui dizer finalmente, a voz rouca. Pode sim. Elas sorriram. E naquele momento, naquela cozinha pequena, com um bolo de mercado esperando na bancada, nós viramos uma família. Não perfeita, não tradicional, mas real. Os meses seguintes foram de adaptação. Elas aprenderam a viver sozinhas, a pagar contas, a cozinhar, a limpar, a cuidar de uma casa. Tiveram dificuldades. Maria queimou a comida várias vezes. Ana esqueceu de pagar a água e ficaram sem por 2 dias. Mas aprenderam, cresceram. Eu continuava visitando, toda semana, às vezes mais. Levava comida. Ajudava com reparos, sentava na varanda com elas e conversávamos sobre a vida, sobre os planos, sobre os medos. Ana se dedicava aos estudos com uma intensidade quase obsessiva. Tinha decidido que queria ser enfermeira. Eu a ajudei a se inscrever num cursinho pré-vestibular gratuito. Ela estudava de manhã, ia para a escola à tarde, estudava de novo à noite. Não é cansativo demais? Perguntei numa dessas visitas. É, mas eu não me importo. Cada página que eu leio, cada coisa que aprendo, é uma vitória. É prova de que ele não ganhou, de que eu sou mais do que ele disse que eu era. Maria encontrou trabalho numa loja de roupas. Não era o sonho dela, mas pagava as contas. E nas horas vagas, ela desenhava, enchia cadernos de desenhos, paisagens, retratos, coisas abstratas que vinham da alma. Um dia vou fazer uma exposição, ela dizia, sonhadora. Um dia as pessoas vão ver meus desenhos e vão sentir algo. Vão entender que mesmo das coisas mais escuras pode nascer beleza. 6 meses depois de se mudarem para casa, recebi uma ligação de Ana. Era noite de sábado. Eu estava no apartamento assistindo TV sem prestar atenção. Pai? Ela disse, ainda não acostumada com a palavra, mas cada vez mais confortável. Oi, filha, tudo bem? Tudo. Eu preciso te contar uma coisa. Algo no tom de voz dela me deixou alerta. O que foi? A Maria conheceu um rapaz. Silêncio. Meu primeiro instinto foi protetor, quase possessivo, mas respirei fundo. E ela está gostando dele. Ele parece legal, trabalha numa oficina mecânica, é educado, mas a gente está com medo. Medo de quê? De confiar de novo, de se abrir. E se ele for igual? E se ele machucar ela? Ninguém é igual ao que vocês passaram. E é normal ter medo. Mas vocês não podem viver com medo para sempre.
Às vezes, a gente precisa arriscar, precisa confiar, mesmo sabendo que pode doer. E se doer? Se doer, eu vou estar aqui. Vocês não vão passar por isso sozinhas. Nunca mais. Ela suspirou, aliviada. Obrigada, pai. A gente só precisava ouvir isso. 2 semanas depois, conheci o tal rapaz. Chamava-se Daniel. Tinha 22 anos, magro, tímido, com mãos calejadas de quem trabalha duro. Ele veio jantar na casa das meninas. Eu estava lá, obviamente. Não ia perder a chance de avaliar o cara. Durante o jantar, fiz perguntas. Muitas perguntas. Sobre família, sobre trabalho, sobre planos. Ele respondeu tudo com honestidade, mesmo visivelmente nervoso. Seu Roberto, ele disse no final, a voz trêmula. Eu sei que a Maria passou por coisas terríveis. Ela me contou. E eu só quero que o senhor saiba que eu nunca vou machucar ela. Eu juro. Olhei nos olhos dele. Vi sinceridade ali. Vi medo também. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de decepcionar. Se você machucar ela, falei a voz calma, mas firme, você vai ter que responder para mim. Entendeu? Ele engoliu em seco. Entendi. Ótimo. Agora come mais. Tá muito magro. Maria riu. A tensão quebrou. E eu percebi que talvez, só talvez, aquele rapaz fosse bom para ela. O primeiro ano passou. Depois, o segundo. A vida continuava. Ana passou no vestibular. Conseguiu uma bolsa integral num curso de enfermagem. Chorou quando viu o resultado. Ligou para mim no meio da madrugada, gritando de alegria. Pai, eu passei. Eu sabia que você ia passar. Eu vou ser enfermeira. De verdade, eu vou salvar vidas. Você já salvou a sua, salvou a da Maria e salvou a minha também. Maria continuou desenhando, juntou dinheiro e se inscreveu num curso técnico de design gráfico. Descobriu que tinha talento, muito talento. Começou a fazer trabalhos freelance, logos, cartazes, ilustrações para livros infantis. Olha isso, pai. Ela disse um dia, mostrando o celular. Meu primeiro trabalho publicado. Um livro infantil sobre uma menina que supera o medo do escuro. Olhei a ilustração. Era linda, delicada, cheia de luz vencendo a sombra. É lindo, filha. Você tem muito talento. Você acha que nossos pais teriam orgulho? Tenho certeza. E eu tenho. Muito orgulho. Daniel continuou na vida de Maria. 2 anos depois, ele pediu ela em casamento. Veio me pedir permissão antes, o que achei antiquado, mas respeitoso. Senhor Roberto, eu quero casar com a Maria, e eu sei que o senhor é a pessoa mais importante na vida dela, então eu estou pedindo sua bênção. Olhei para ele. Para o rapaz que tinha se tornado homem nesses 2 anos, que tinha cuidado de Maria, que tinha sido paciente, que tinha amado ela sem pressa, sem pressão. Você tem minha bênção? Mas se um dia você deixar de ser bom para ela, eu sei, o Senhor vai me encontrar. E eu mereço. Sorri. Espero nunca ter que fazer isso. Não vai ter, eu prometo. O casamento foi simples, numa igreja pequena, com poucas pessoas, mas foi bonito. Maria estava radiante num vestido branco simples. Daniel chorou quando a viu entrando. E eu, que levei ela até o altar, chorei também. Obrigada, pai, ela sussurrou enquanto caminhávamos. Por tudo, por ter parado naquela estrada, por ter escolhido ficar, por ter nos dado uma vida. Obrigado por terem me dado uma razão para viver de novo. 3 anos depois do casamento, recebi uma ligação. Era Maria. Pai, você pode vir aqui? Claro. O que foi? É surpresa. Só vem. Fui. Cheguei na casa nova que ela e Daniel tinham comprado, maior que a primeira, com um quintal espaçoso. Bati na porta. Maria abriu, sorrindo de orelha a orelha. Entra. Entrei. Ana estava lá também, de uniforme branco de enfermeira. Tinha acabado de sair do plantão. Daniel estava na cozinha fazendo café. Senta, pai, Maria disse, indicando o sofá.
Sentei, curioso e levemente apreensivo. Maria e Daniel se entreolharam. Ele assentiu. Ela respirou fundo e disse: "A gente está grávida." O mundo parou. Olhei para ela, para o rosto radiante, para os olhos brilhando. Grávida. De 3 meses. É uma menina. Senti algo explodir dentro do peito. Uma mistura de alegria, orgulho, emoção. Me levantei e abracei os dois. Parabéns! Que notícia maravilhosa! E a gente queria te perguntar uma coisa. Daniel disse. O quê? Se você aceita ser o avô. Oficialmente, a gente quer que a criança te chame de vovô. Que saiba que você é parte da família. Sempre. Não consegui responder. Só consegui chorar. Chorar de gratidão, de realização, de entender que tudo tinha valido a pena. Aquela decisão de parar, aquele impulso de ajudar, tinha me dado uma família, tinha me dado um propósito, tinha me dado uma vida que valia a pena viver. Eu aceito, consegui dizer finalmente. Seria uma honra. A neta nasceu num dia de abril. Chamaram-na de Helena. Cabelos pretos, olhos grandes, choro forte. Quando segurei ela pela primeira vez, minúscula nos meus braços, senti que o círculo tinha se fechado. Anos atrás, eu era um homem vazio, fugindo da dor, dirigindo sem destino, esperando morrer na estrada porque não tinha mais nada para viver. Mas agora, segurando aquela criança, cercado por Maria, Ana e Daniel, eu tinha tudo. Ela é linda, sussurrei. É, Maria concordou, os olhos marejados. E ela vai crescer sabendo que foi amada desde antes de nascer, que tem uma família que protege, que nunca, nunca vai passar pelo que a gente passou. Nunca, repeti, firme, eu garanto. Olhei pela janela do hospital. Lá fora, o sol se punha sobre Goiânia. A cidade que tinha virado minha casa. As pessoas que tinham virado minha família. Pensei naquele dia, anos atrás, quando vi 2 meninas carregando um tronco na estrada. Pensei em como seria fácil ter passado direto. Ter fingido que não vi. Ter seguido minha vida vazia e solitária. Mas não passei, parei. E aquela escolha mudou tudo. Salvei 2 vidas naquele dia. Mas a verdade é que elas salvaram a minha também. 5 anos depois do nascimento de Helena, eu tinha 52 anos. O cabelo estava mais grisalho, as rugas ao redor dos olhos mais profundas, as costas reclamavam mais do que antes. Mas eu estava vivo, de verdade vivo, de um jeito que nunca tinha estado antes. Helena estava com 5 anos. Uma menina esperta, falante, cheia de energia. Me chamava de vovô e me seguia pela casa fazendo 1000 perguntas sobre tudo. Vovô, por que o céu é azul? Vovô, de onde vêm os bebês? Vovô, você me ama? Sempre a mesma resposta para a última pergunta. Mais do que tudo nesse mundo. Maria tinha aberto seu próprio estúdio de design. Pequeno, mas crescendo. Tinha clientes fixos. Fazia ilustrações para livros, logos para empresas locais, arte para projetos sociais. Era reconhecida, respeitada, feliz. Ana tinha se formado em enfermagem. Trabalhava no mesmo hospital onde tinha sido salva anos atrás. Fazia questão de trabalhar na emergência. Quero estar lá quando alguém chegar desesperado como eu cheguei, ela dizia. Quero ser a pessoa que traz esperança. Ela tinha começado a namorar um médico do hospital. Um cara bom, sério, que a tratava como uma rainha. Ainda não tinham casado, mas eu via que era questão de tempo. Eu tinha me aposentado das estradas, oficialmente. Depois de 30 anos dirigindo caminhão, tinha decidido parar. Comprei um carro pequeno e passei a fazer trabalhos locais, entregas leves. Nada que me afastasse muito tempo de casa, de família, porque agora eu tinha um. Num sábado de manhã, acordei com uma ideia, uma necessidade, algo que vinha me rondando fazia meses, mas que eu tinha empurrado para longe por medo. Precisava voltar, naquela estrada, naquele lugar. Liguei para Maria. Filha, você e Ana têm tempo hoje?
Tenho. Por quê? Queria fazer uma coisa com vocês, se toparem. O que é? É surpresa, mas vai ser importante para mim e acho que para vocês também. 2 horas depois, estávamos os três no meu carro. Maria no banco da frente, Ana atrás, eu dirigindo. Sério que você não vai contar para onde a gente está indo? Ana perguntou curiosa. Vocês vão saber quando chegarmos. Segui pela BR-153, a mesma estrada, o mesmo caminho. Mas tudo parecia diferente. Não era mais a estrada da solidão. Era a estrada da redenção. Passamos por Porangatu, por Uruaçu. Continuei dirigindo. Maria e Ana conversavam baixinho, especulando, mas sem pressionar. Confiavam em mim. Sempre confiaram. Depois de quase 2 horas, diminuí a velocidade. Olhei para os lados, procurando, tentando lembrar, e então vi a curva, a descida, o trecho de estrada onde tudo tinha começado. Parei no acostamento. Desliguei o motor. Silêncio. A gente tá aqui, Maria disse, a voz trêmula, reconhecendo. É aqui, não é? Onde tudo aconteceu. É aqui. Desci do carro. Elas desceram também. Ficamos ali, parados, na beira da estrada, o vento quente soprando, o sol batendo forte, o som das cigarras preenchendo o ar. Era o mesmo lugar, mas ao mesmo tempo, completamente diferente. Vocês lembram onde era? Perguntei. Maria apontou. Uns 50 metros à frente, onde a estrada fazia uma curva leve. Ali. A gente estava ali quando você parou. Caminhamos até o ponto, devagar, em silêncio. Era como caminhar numa igreja, um lugar sagrado, onde vidas tinham sido salvas, onde destinos tinham mudado. Chegamos no local exato. Eu sabia que era ali porque ainda dava para ver. O tronco, velho, apodrecido, coberto de musgo e tomado por cipós. Tinha sido empurrado para a margem da estrada, provavelmente por algum funcionário da manutenção, e tinha ficado ali, esquecido, se decompondo lentamente, mas ainda estava lá, como uma testemunha silenciosa. Maria se aproximou do tronco, tocou a madeira podre com a ponta dos dedos, estremeceu. Eu achava que nunca mais ia ver isso, ela disse a voz baixa, e que se visse ia sentir medo, mas não sinto, só sinto alívio, porque aquilo acabou, realmente acabou. Ana se juntou a ela. As duas ficaram ali, olhando para o tronco, processando. Vocês carregaram isso, falei, me aproximando. Vocês carregaram esse peso, e era injusto, era cruel, era errado, mas vocês sobreviveram. Não só sobreviveram, vocês venceram. A gente não teria vencido sozinhas, Ana disse, se virando para mim. Se você não tivesse parado... Mas parei, e vocês fizeram o resto. Vocês tiveram coragem de seguir em frente, de confiar de novo, de construir uma vida. Isso não fui eu, foi vocês. Maria se afastou do tronco, olhou para a estrada, para os dois lados, vazia, exceto por nós três. Eu me lembro de estar aqui, ela disse, com os ombros doendo, com os cupins subindo pelo meu braço, com a Ana quase desmaiando. E eu me lembro de pensar, é assim que a gente vai morrer, aqui, nessa estrada, e ninguém nunca vai saber. Ela se virou para mim, os olhos brilhando. Mas aí você apareceu, seu caminhão parou, você desceu. E pela primeira vez em 5 anos, alguém viu a gente. Realmente viu, não passou direto, não fingiu que não era problema seu. Você parou, e isso mudou tudo. Senti a garganta apertar. As palavras queriam sair, mas ficavam presas. Ana continuou. Eu me lembro de estar no chão, meio consciente, meio não, sentindo o coração falhar, ouvindo vozes distantes e pensando que ia morrer sem nunca ter vivido de verdade, sem nunca ter ido numa escola, sem ter lido um livro por prazer, sem ter conhecido amor. Ela limpou uma lágrima. Mas você não deixou. Você me pegou no colo, me levou correndo, lutou contra o motor do caminhão, rezou e me trouxe de volta.
me deu uma chance. E eu usei essa chance. Eu me formei. Eu trabalho salvando vidas. Eu amei. Eu vivi. Não consegui mais segurar. As lágrimas começaram a cair. Tentei limpar, mas elas continuavam vindo. Eu não fiz nada demais, consegui dizer, a voz embargada. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não, Maria disse firme. A maioria das pessoas não faria. A maioria passaria direto. Diria que não é problema delas, que não querem se envolver. Mas você não. Você parou. Você se envolveu. Você ficou. E por isso, Ana continuou, nós temos uma vida. Eu sou enfermeira. Maria é designer. Helena existe. Tudo isso existe porque você escolheu parar. Olhei para elas, para as duas mulheres que tinham sido meninas quebradas e agora eram fortes, inteiras, felizes. Vocês me salvaram também, falei, finalmente admitindo em voz alta o que sempre soube. Eu estava vazio, perdido, dirigindo sem destino, esperando o fim, e vocês me deram uma razão para viver. Me deram uma família. Me deram amor. Maria e Ana se aproximaram, me abraçaram. Ficamos ali, os três, abraçados na beira daquela estrada, no lugar onde tudo tinha começado. A gente trouxe uma coisa, Maria disse, se afastando e pegando uma sacola do carro. O quê? Você vai ver. Ela tirou da sacola um galão pequeno de gasolina e uma caixa de fósforos. Meu coração acelerou. Vocês vão queimar, Ana completou. Queimar esse tronco maldito, transformar ele em cinzas, deixar ele ir embora de vez. Olhei para o tronco, para a madeira velha e podre que tinha carregado tanto sofrimento, tanto medo, tanta dor. Tem certeza? Absoluta, as duas disseram juntas. Maria despejou a gasolina sobre o tronco. O cheiro forte encheu o ar. Ela pegou os fósforos, riscou um. A chama pequena tremulou no vento. Isso é pelo que ele fez com a gente, ela disse, a voz firme. Pelo que ele tirou de nós, pelos anos que a gente perdeu, pela infância que nunca tivemos. Jogou o fósforo. O tronco pegou fogo imediatamente. As chamas subiram, amarelas e vermelhas, consumindo a madeira velha. O calor era intenso. A fumaça subia em espirais, levada pelo vento. Ficamos ali, observando, em silêncio, testemunhando o fim daquele símbolo de tormento. Nunca mais, Ana disse baixinho, nunca mais vamos carregar o peso de ninguém, só o que escolhermos carregar. As chamas continuaram por vários minutos, até que o tronco não era mais um tronco, era só cinzas, restos, nada. Maria pegou um punhado de cinzas, deixou o vento levar. Vai embora, ela disse. Você não tem mais poder aqui. Ana fez o mesmo. Depois soltamos as cinzas no vento, vimos elas se dispersarem, sumirem, virarem pó. Acabou, eu disse. Realmente acabou. Voltamos para o carro. Antes de entrar, olhei para a estrada uma última vez. Para o lugar onde tinha visto duas meninas carregando um fardo pesado demais. E decidi parar. Aquela decisão tinha mudado tudo. Voltamos para Goiânia em silêncio. Mas era um silêncio bom, pacífico, de quem tinha fechado um ciclo. Quando chegamos, Helena correu até a porta. Vovô, onde vocês foram? Peguei ela no colo. Fomos resolver umas coisas antigas, princesa. Que tipo de coisas? Coisas de adulto. Mas está tudo resolvido agora. Naquela noite, fizemos um jantar em família. Maria, Daniel, Helena, Ana, o namorado dela e eu. A mesa estava cheia, de comida, de conversa, de risadas. Olhei ao redor e percebi. Aquilo era felicidade, real, tangível, construída sobre ruínas, mas sólida. Depois do jantar, Helena me puxou até o sofá. Vovô, conta uma história. Ah, que tipo de história? Uma de verdade, das suas viagens. Olhei para Maria e Ana. Elas assentaram, encorajando.
Tá bom, vou contar uma história. A história de um caminhoneiro que dirigia sozinho e achava que ia ficar sozinho para sempre. Até que um dia, contei a história, adaptada para criança, claro, sem os detalhes mais pesados, mas a essência estava lá. A escolha de parar, a coragem de ajudar, a transformação que vem quando decidimos que a vida de alguém vale mais que nossa conveniência. Quando terminei, Helena tinha lágrimas nos olhos. E elas ficaram bem, vovô? As meninas da história? Ficaram, muito bem. Viraram mulheres fortes e hoje têm uma família linda. Ela olhou para Maria, depois para Ana. Os olhos dela se arregalaram. São elas? A tia Maria e a tia Ana? Sorri. São sim, princesa. E você salvou elas? Não, elas me salvaram também. Helena processou isso. Depois subiu no meu colo e me abraçou. Você é o melhor vovô do mundo. Obrigado, meu amor. Você é a melhor neta do mundo. Naquela noite, deitado na cama, olhei para o teto. Pensei em tudo, em toda a jornada. Desde a solidão até a plenitude. Desde a estrada vazia até a mesa cheia. Pensei na minha mãe, em como ela tinha sido minha primeira lição sobre sacrifício, sobre amor incondicional, e em como eu tinha falhado com ela. Mas pensei também em como tinha tentado honrar a memória dela, parando para duas meninas, escolhendo ficar, sendo a pessoa que alguém precisava. Mãe, sussurrei para o silêncio do quarto, espero que você esteja orgulhosa, espero que você saiba que eu aprendi, que eu mudei, que eu tentei ser melhor. Não houve resposta, mas senti uma paz, como se ela estivesse ali, aprovando, sorrindo. Fechei os olhos e pela primeira vez em décadas dormi sem culpa, sem arrependimento, sem peso. Epílogo. 10 anos depois daquele dia na estrada, voltei ao lugar uma última vez. Não com Maria e Ana, sozinho. Queria fazer as pazes comigo mesmo, com minha história, com minhas escolhas. Parei no mesmo acostamento, desci, caminhei até onde o tronco tinha estado. Não havia mais nada, só terra, capim e uma pequena árvore que tinha nascido ali, fina mas crescendo, forte, da morte, da dor, do sofrimento. Tinha nascido vida. Sorri, era perfeito, era poético. Tirei uma foto da árvore, enviei para o grupo da família no WhatsApp com a legenda: do peso nasceram asas, do escuro nasceu luz. Obrigado por terem me ensinado a parar. As respostas vieram rapidamente. Maria: te amamos, pai, para sempre. Ana: obrigado por ter sido o pai que a gente precisava. Helena, usando o celular da mãe: vovô, quando você volta? Quero desenhar com você. Guardei o celular. Olhei para o céu. Azul, sem nuvens. Perfeito. Obrigado, disse em voz alta para ninguém e para todos ao mesmo tempo. Por aquele dia, por aquela decisão, por tudo. Voltei para o carro, liguei o motor. Mas antes de sair, olhei pelo retrovisor. Para o lugar, para a árvore, para a estrada. E pensei, quantas outras Marias e Anas existem por aí? Quantas pessoas carregando pesos que não deveriam carregar? Quantas esperando que alguém pare? A resposta era simples. Muitas, muitas demais. Mas eu tinha parado para duas. E tinha mudado tudo. E talvez, só talvez, essa história inspire alguém a parar também. A não desviar o olhar, a não passar direto. Porque no final a estrada tem buracos, curvas e dores, mas também tem gente que não desvia quando vê o mal. E às vezes a carga mais pesada não está no caminhão, está no que a gente vê pelo caminho. E quando a gente para aliviar o peso dos outros, Deus abre um novo rumo. Se essa história te tocou, pense nas pessoas ao seu redor. Pense em quem pode estar carregando um peso invisível. E se puder, pare, olhe, ajude. Quem fecha os olhos para a injustiça carrega um peso que Deus nunca mandou carregar. Mas quem abre os olhos e estende a mão, descobre que o peso se transforma em asas. E às vezes salvar alguém é a única forma de se salvar também.